E aí? Gente, as crianças mexem aqui no meu tripé, fica tudo ruim, tudo ruim. E aí? Ah, a Fran já tá aqui, ó. Pera aí que eu já vou te chamar. Pera aí, deixa eu botar o negócio aqui no lugar. Fran. Tu. Nossa, perdi a Fran aqui em algum momento. Aqui, achei. Hoje, nossa convidada especial, essa mulher maravilhosa, que faz receitas maravilhosas. Oi! De cabelo novo. Oi! E aí, Kátia, tudo bem? Tudo bem, tudo. E você? Tudo, obrigada pelo convite, viu? Eu tô super feliz e honrada de estar aqui participando com você. Obrigada a você de ter aceitado. Eu sei que é super difícil, né? Olha, mas esse horário é ótimo, que as crianças estão dormindo, é o meu horário de paz. Que horas são aí agora? Agora é 8 horas, é 1 horinha só de diferença. Ah, é 1 horinha só de fuso. Ah, tá, legal. Peraí. Muito bom. Menina, que nhoque aquele que você fez, meu Vou tentar Deus pôr o fone, eu acho que vai ser melhor de escutar. Peraí. Vou colocar também, tá. Não, eu fico babando nessas receitas, nesse quiche de alho poró, sem crostas. A coisa mais fácil do mundo. É porque eu sou fritar um preguiçosa. ovo, eu faço crosta. É só leite e ovo, só isso. E o recheio. Peraí, deixa eu ver se... Acho que não sei se conectou aqui. Não tô... Tá ouvindo, tá pra ouvir. Peraí, eu acho que eu vou ter que... Tá dando pra ouvir? Eu Tá. acho que não conectou, eu vou ter que conectar. Peraí. Pode ficar tranquila. Conecta Só aí. baixar a tela aqui, peraí. Tá. Gente, a Fran, ela mora no Canadá. E ela Pronto, voltei. tem um... Tô falando de você já. Pronto, eu acho que agora fica melhor, porque daí eu consigo abafar tudo que tá acontecendo ao redor aqui e consigo me concentrar. Vou colocar também. Todo mundo tá ouvindo direitinho? Espero que sim, né? Sim, acho que sim. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. É que as pessoas já sabem, na verdade, né? Mas tem quem não sabe. Ah, sempre tem quem não sabe, né? Bom, Sim, sim. então, prazer todo mundo. Eu sou a Fran. Eu moro agora aqui no Canadá, recentemente, bem recente, faz 2 meses que eu tô aqui. E passei uma temporada aí de uns 7 anos nos Estados Unidos antes disso. Tenho 2 bebezinhos, o Joshua, que tem 1 ano e 10 meses, e o Noah, que tem 5 meses. Porque eu sou uma pessoa muito corajosa, que teve 2 filhos assim. Olha, me dá um abraço. Você também, né? Mas o meu tem uma diferencinha, porque eu tenho um de 9 e tenho um de 5, né? Ah, tá. Então é um pouquinho mais. Eu que Deu uma fui meio espaçadinha. louca. Deu uma Foi espaçadinha. planejado, sabe? E aí, um pouco louca. É uma louca consciente, né? Não, mas tá tudo certo. Agora fechou a fábrica, tá tudo bem agora. Mas eu tive experiências assim muito diferentes de amamentação, né? Trazendo um pouco pro assunto, completamente diferentes a minha experiência com o meu primeiro filho e com o segundo, apesar dos dois terem sido tão próximos em idade, né? E teoricamente eu sou a mesma pessoa, mas o que a gente acha que vai conversar aqui um pouco é sobre o que fez diferença, né? Que às vezes não é a gente que muda, mas é a informação que chega na gente que faz toda a diferença, né? E a Kátia foi uma das pessoas que fez parte desse meu processo, assim, a gente nem se conhecia nem nada, mas eu, acompanhando seu perfil, aprendi demais, isso me ajudou muito, as informações que eu recebi aqui me ajudaram muito para eu ter uma experiência bem sucedida dessa segunda vez, né? Isso é muito legal da internet, né? Porque a gente não se conhece e é tão longe, é igual você, eu tenho certeza que você ajuda, nossa, um monte de mulher por aí, né? Então, assim, é muito legal a gente saber que a gente consegue ajudar as pessoas mesmo tão longe. É igual a Marcela estava falando ontem do perfil dela também, né? A Marcela Maluf, ela também, mesmo caso da gente. Teve 2 filhos, 2 meninos, e ela falou a mesma coisa. Meu primeiro filho eu tirei de letra. E aí veio o segundo, tinha um freno lingual, aí... Nossa, foi um perrengue para amamentar. Ela tá amamentando tudo, né? Livre demanda, aleitamento materno exclusivo. Só que ela falou, eu achei que eu ia tirar de letra, porque o segundo, imagina, já sei, né? E não foi bem assim. Você vê como cada filho é diferente, né? Muito diferente. Os meus filhos, assim, olha, o Noah, quando nasceu agora, né? Nasceu em maio.
o minuto que ele nasceu, ele chorou, eu já senti que ele era diferente, sabe? Ele é realmente outra criança, o choro era muito diferente. A gente não dá pra julgar uma experiência achando que a outra vai ser igual, né? Tem Como muitas a coisas. gente sente, né? É igual que o meu de 9 é um. Parece coisa de controle remoto, super bonzinho. Você fala, senta, rola, nananã, ele é super quietinho, super. Agora o outro é de enlouquecer qualquer um. E é igual você falou, é super diferente um do outro. É. E o que você sentiu, assim, na sua amamentação do primeiro? Me conta um pouco como foi a amamentação do primeiro, assim. Tá, então deixa eu contar um pouquinho da minha história. Bom, Tá. começar, eu acho que quando começa, eu acho que o começo de tudo é aquilo que a gente escuta a vida toda, né, sobre amamentação, né? Então, na minha família, por exemplo, ninguém amamentou, né, por N Hum, razões, assim, N razões que todas elas foram falta de conhecimento, foi falta de apoio, né, e todas essas questões. Mas minhas tias não amamentaram, minha mãe não amamentou, nem eu, nem meu irmão. E então eu sempre tive essa ideia, eu acho que eu cresci com essa ideia de que era difícil amamentar, de que talvez eu não uhum. conseguisse porque na minha família não se tinha leite, né? É até interessante porque eu perguntei para minha mãe esses dias, falei: "Mãe, mas como assim não teve leite?" Que a minha mãe falou que não conseguiu amamentar, né? Eu Aham. falei: "Mas como assim não teve leite?" "Não, nunca desceu." Eu falei: "Sim, mas foi estimulado, como é que foi?" Isso é uma pergunta muito que tem muito aqui, né? Eu escuto muito. Kátia, na minha família ninguém amamentou. Será que eu vou conseguir? Já vem aquela carga, né? É, então assim, é difícil às vezes a gente, se a gente não tem o conhecimento ideal daquilo, né, a gente vai crescendo com essas preconcepções e isso afeta, né? Então, para mim, e começou por aí, eu acho, que eu não entendia muito que eu falava, "Ah, na minha família não se tem leite, né? Geralmente não se tem leite, mas é porque não tinha estímulo, não foi bem orientado e tudo mais. Então, acho que começou aí para mim. Mas quando eu engravidei, eu tive o azar de, na minha primeira consulta pré-natal, ir com um médico e ele fez exame de mama. Aquela primeira coisa, aquela primeira consulta, assim, eu tava de Sim. 8 semanas de gravidez e ele falou assim pra mim: "Você tem plano de amamentar?" Eu falei: "Tenho." Ele falou: "Então, tem que ver isso aí, porque da forma como tá, você não vai amamentar." Falou assim Foi pra lá nos mim Estados que Unidos. isso, nos Estados Unidos. Isso pra mim foi um choque, porque eu tenho o bico do seio plano, né? Então, Sim. ele olhou pra aquilo e já botou o empecilho. Então, pra mim foi um balde de água fria, assim, de cara. Então, assim, durante a minha gravidez, eu comecei a ter meio que pavor da ideia de amamentar, muito medo de amamentar, e eu sempre tive muita sensibilidade no seio. Então, isso pra Uhum. mim, essa sensibilidade que eu sabia que eu tinha, com isso que o médico tinha falado, com todo o meu histórico, isso começou a mexer comigo. E eu falei, não, mas eu vou amamentar, eu vou tentar, né? Aquela coisa, vou tentar, Uhum. mas aí quando faltavam umas 3 semanas para o bebê nascer, eu já fui lá, comprei uma fórmula. Ah, vai que, né? Vai que. A gente não E a sabe. voz do médico tem um peso muito forte, né? O que o médico fala tem um peso muito forte. Porque o É, cara é o médico, o cara estudou 140 anos para ser médico, então a gente fala, meu, ele sabe o que ele tá falando, né? Então, assim, no Brasil a gente tem muito essa ideia de que o médico é o dono da verdade, né? soberano, Eu soberano. comecei a me informar mais depois ao longo da gravidez, até troquei meu plano de parto totalmente, fui de parto hospitalar planejado para parto domiciliar com Nossa, parteira. eu Foi uma vi! mudança Parabéns! Foi uma mudança brusca, assim, né? Que depois quando eu engravidei, eu queria hospital, melhor médico, aquela coisa toda. Depois eu fui, né, mudando a minha cabeça e tudo. Mas mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eu tinha a fórmula ali, no meu enxoval eu comprei uma mamadeirinha, porque, né, nem pensei. Eu falei, gente, uma madeira faz parte do enxoval, igual chupeta, igual qualquer coisa, né? E Sim. aí, pensei nisso aí, e aí quando o bebê nasceu, não, ele era um bebê muito sonolento, nasceu de parto natural, tudo bonitinho. Tive hora dourada, tudo bonitinho. A gente tentou fazer a amamentação na primeira hora de vida, ele não Não conseguiu tava mamar. afim. Foi Aham. difícil, eu deitada, né? É difícil ali aquela primeira mamada, né? Eu tava deitada, É. não é muito favorável, né? E ele é um bebê muito sonolento. Então, hum, ele dormiu 10 horas seguidas no primeiro dia de vida. Ele Nossa nasceu dez Senhora. e meia da noite e ele foi acordar no outro dia, tipo, sei lá que horas, entendeu? Ai, dá um pavor, né? E assim, eu fiquei apavorada, não conseguia dormir, óbvio, porque eu tava toda ali cheia de hormônio, cheia de adrenalina, de tudo do parto, né? Mas eu tava desesperada. E eu falei com a minha parteira, falei, então, menino não acorda por nada nessa vida pra mamar. Eu tô tentando acordar ele pra mamar, mas ele não mama, eu tô desesperada, não sei o que fazer. Fui lá, dei uma fórmula pra ele, né?
Dei a primeira mamadeira dele com menos de 24 horas de vida, né? Falei, gente, o bebê não tá mamando, vai ver, não tá saindo, sei lá. Totalmente desinformada, totalmente despreparada. E aí começou aquele efeito, né? Dei chupeta também. Eu falei, pô, a gente vai conversar. Todos os erros clássicos que existem, eu fiz, entendeu? Então Por eu isso dei que a hoje até falei, os primeiros 3 dias é muito importante, assim. Você tem que estar muito preparada para o que vai acontecer e, assim, o que pode acontecer. Porque isso que queria acontecer com ele, tipo, dele dormir muito. Tem bebês que nascem super prontos, mas tem bebês que nascem muito sonolento mesmo. E tudo bem, né? Tem o tempo deles ali. Mas, igual você falou, é falta de informação. Mas aí, né? E aí eu assim falei, gente, eu quero, eu chegava a fazer oração na minha gravidez pedindo para que ele pegasse chupeta, que eu não, eu tinha muito medo de um bebê que não chupasse chupeta, porque aquele papo de fazer o peito de chupeta, aquele negócio, aquilo me apavorava. Eu falei, gente, eu não posso ficar escrava dessa criança 24 horas por dia, tem que ter uma chupeta, eu sei que tem a necessidade de sucção, então vamos aí pôr uma chupeta. E ele pegou chupeta no primeiro dia de vida, mamou mamadeira no primeiro dia, mas aí eu continuei, né, tentando dar o peito e tal. Sabia da importância do colostro, mas aí vieram aquelas dificuldades que todas as mulheres têm no início da amamentação, Sim. que é dor, né, para amamentar. Porque eu acho, não sei se a sua opinião é assim, mas eu acho que mesmo com a pega certa, ainda dói, porque o bebê tá aprendendo, porque tá sensível, todas essas Sim, coisas, né? sim. Porque Então, assim, o peito é um lugar que a gente nunca teve, nunca foi agredido, nunca teve exposição a nada. A gente sempre tá com o peito guardado, né? E de repente vem uma pessoinha para mamar ali de 8 a 12 vezes por dia e tem uma agressão no peito, né? Tem um calejar. O que a gente não espera é um peito. O Davi assistindo nossa live lá na sala. O que eu não espero é um peito fissurado, sangrando, né? Assim, que impossibilite mesmo a amamentação. Agora, quando o bebê pega aquela primeira pega que dá aquela dor, assim, aquele mal-estar, e nossa, aí vai aliviando, né? Parece um Buscopan que tá entrando na veia, eu né? via estrelas, né? Eu via estrelas. Então E foi. aquilo vai. Foi assim, e aí tem toda aquela dificuldade, porque daí o peito começou a machucar, não chegou a sangrar nenhuma das duas vezes, mas estava Uhum, fissurado, e aí aquela coisa, deixa eu dar uma fórmula aqui para pelo menos meu peito descansar um pouquinho. E aí sim. e daí eu não acordava o bebê nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida à noite, ele sempre dormiu assim, nos primeiros dias ele dormia muito à noite. E eu falei, eu não Uhum, sou louca de acordar essa criança, só que daí eu não acordava, mas eu também não tirava com a bombinha. E aí começou o efeito para mim. Então, eu acho que para mim, eu acho que os problemas, isso tudo tinha tudo para dar errado, mas eu acho que começou a dar errado mesmo quando chegou aqueles dias assim que, sabe aquele dia que o bebê não quer sair do peito, que por nada nessa vida não sai, e aí na minha cabeça foi pronto, não estou tendo leite, né? uhum. Meu Era um pico de leite crescimento, alguma coisa assim, eu né? acho que ali quando ele tinha umas 2 semanas de vida, por aí, foi Ah, que começou isso aí, né? E dele chorava muito, e aí já tava rolando a confusão de bicos, né? E eu nem sabia, mas ele pegava no meu peito nervoso, e daí soltava do peito muitas vezes e tudo aquilo, né? Então começou a ter confusão de bicos pela chupeta e pela mamadeira, que eu tava fazendo uma amamentação mista, né? Mista que fala? uhum. Sim, sim. Complementando. E aí começou o efeito cascata, sei lá como é que fala. Isso. Começou a dar errado, né? Então a minha É, produção eu começou sempre a. falo, eu sempre falo para as mães assim, que uma amamentação mista, quando vai uma mamoplastia redutora, às vezes, que a gente sabe que os estudos mostram que 80% das mães, às vezes, tem que complementar. 20% conseguem ter uma amamentação exclusiva quando tem peito de mamoplastia. Só que aí tudo bem, né? Fazer uma amamentação mista, tem várias pacientes minhas que fazem. Agora, quando a gente não tem o peito mexido, não a boca tá boa, e aí tem alguma intervenção antes disso, a gente vê que foi o efeito dominó que você falou, a cascata, né? Então entra uma coisinha, aí entra outra, aí o peito vai ficando. Aí eu falo que o peito vira complemento. Aí, em vez do complemento ser É, mamadeira, o peito vira complemento. e na verdade eu tinha tudo para ter uma experiência positiva, porque eu tive uma equipe que me acompanhou super a favor de amamentação. No meu pós-parto, eu tive acompanhamento, como eu tive parto domiciliar, mas vinha a equipe, né? Sempre me Aham. visitaram várias vezes no meu pós-parto. E eu tive enfermeira especialista em amamentação que veio me ver.
e me ajudar. Uma mulher que, inclusive, tem 10 filhos. Vocês acreditam no negócio disso? Meu Ela assim, Deus uma do pessoa assim, ó, uma céu. pessoa assim que nem você. É igual eu olhar pra você e falar que você tem 10 filhos. Tipo, não dá pra acreditar. É uma mulher assim completamente normal. E aí, uma pessoa assim, com muita experiência, né? Depois de quem tem 10 Sim, filhos, né? sim. Amamentou muito, né? Então eu tive apoio, eu tive informação. Eu cheguei aí numa consultora de amamentação porque começou a doer demais, estava doendo muito e foi passando os dias e aquilo não melhorava. E eu falei, gente, mas eu já aprendi como é que faz a pega certa, né? Eu Uhum. tive gente que veio me ajudar, a me orientar. E por que que continua doendo isso? E o que está acontecendo? E eu fui na consultora, a gente fez aquela coisa de pesar o bebê antes e depois da mamada, daí eu vi que eu estava tendo Uhum. leite, né? Porque a minha preocupação era não tô tendo leite com essa criança e tal. E aí eu vi que eu tinha leite e tal, mas aí quando chegou esses dias aí, de que ele não queria sair do peito, a Uhum. primeira coisa que eu fiz foi me desmerecer, né? E colocar a culpa do que estava acontecendo em mim. Então, o problema sou eu não estou tendo leite. Não é porque o bebê está querendo ficar no peito por N razões que a gente sabe, né? Que depois eu fui É. aprender. Mas a primeira coisa que a gente pensa é não tenho leite, não estou conseguindo, não está dando certo. E Sempre a culpa é aí, nossa, né? Minha máxima sempre. culpa, minha culpa minha máxima culpa. E daí nessa, eu, ele tinha a língua presa, né? E eu não sabia. Então, Tá. a gente foi descobrir isso depois muito mais tarde, né? Que ele tinha a língua presa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a complementar cada vez mais, porque doía muito, não melhorava, Sim. mas ao mesmo tempo eu queria amamentar. E aí eu comecei a entrar num momento que eu falei, gente, mas eu quero amamentar, eu quero que isso dê certo. Vamos tentar tirar a fórmula. E comprei a sondinha para fazer a A relactação. relactação. E aí comecei, né? Comecei a me informar, comecei a buscar, né, informação sobre isso, só que não que era tarde demais, mas acho que já estava um pouco avançado, sabe, Sim, coisa, sim. para coisa acontecer. Poderia ter dado certo, mas aí entrou um outro fator que eu acho que foi o fator principal do meu não sucesso na amamentação, que foi a falta de acreditar em mim mesma, né? Então, eu comecei a acreditar que eu não tinha leite. E aí, quando a mente, ela A gente dita começa a se tudo. boicotar, né? A gente começa a se boicotar. Com certeza. E aí a mente domina tudo, né, no nosso corpo. Tudo. Então, se você fala pra você que você não tem leite, você não tem leite, você não vai ter leite. É quando a gente quer E engravidar, né? A gente é, fala, ai, não vou conseguir engravidar, aí você não engravida. Aí no dia que você esquece, você vai lá e engravida. eu acredito muito no poder da mente. Isso, assim, Sim, eu também. estudei muito quando eu tava grávida, eu quis ter parto domiciliar e tudo sem intervenção e tal. Eu estudei muito sobre isso, como a mente afeta no parto e tudo. Mas eu esqueci de aplicar isso para amamentação. Uhum. Então, aí quando eu acordei para isso, já era meio que tarde. E aí a minha produção estava lá embaixo, ainda doía muito para amamentar. Isso ele já tinha o quê? Há mais de um mês já. Doía Uhum. muito ainda para amamentar e a minha produção estava muito baixa. E eu Sim. comecei a estimular mais com a bombinha, comecei a tirar leite com a bombinha e não vinha nada, né? Não saía nada, e aquela coisa. Uhum. E assim, às vezes eu ficava 40 minutos, não saía nem 30 ml. E, e aí comecei a ficar desesperada. Daí fui lá, comprei suplementos, comecei a tomar fenogrego, eu tomava um coquetel de mexer. Ai, a minha história é muito trágica. E chá, um monte de chá também, né? Tomava chá que eles dão, né? Que tem aí para amamentar, para aumentar a produção. Tomava fenogrego e. Tá me ouvindo? Tá, né? Não, tá, olha minha Fenogrego. bateria, deixa eu colocar aqui Ah, pra tá. carregar. Eu, Tá. eu tomava fenogrego, alfafa. Aí comprei no Amazon um outro negocinho que era uma mistura de um monte de ervas também. E tomava domperidona. E fora Nossa. isso, e fora isso, ainda é aquela coisa da aveia, suco de uva, tudo aquelas coisas que canjica, tudo aquilo que a gente escuta. E aí aquilo começou a ficar muito na minha cabeça, eu comecei a ficar muito desesperada com isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso aumentar minha produção de leite, eu não tô conseguindo, eu vou conseguir. E aí eu só pensava nisso o dia inteiro. Então começou a ficar um fardo para mim, eu comecei a ficar muito triste, eu chorava muitas vezes, porque toda vez que eu amamentava, meu bebê estava rejeitando o peito e eu estava vendo que eu não estava tendo leite.
E isso começou a mexer demais comigo, eu ali com todos os hormônios pós-parto, não foi uma boa combinação. E até que chegou um momento que, acho que com 45 dias pós-parto, eu falei, chega, não aguento mais, não tá dando certo. Essa amamentação mista não tá funcionando, porque para mim, ou eu amamento sem fórmula, ou eu amamento só a fórmula. Eu não Uhum, conseguia ver isso funcionando na minha dinâmica os dois. E aí eu uhum, falei, já que não tá funcionando, então acho que eu preciso let it go, sabe? sim. Preciso parar de amamentar, porque não tá dando, eu já tô tomando medicamento há não sei quanto Tudo. tempo, e já fiz de tudo e não deu, e pronto. Então, aí eu simplesmente desisti e em um dia meu leite tinha secado já. Uhum, uhum. E aí foi um processo para mim, foi muito triste, foi muito difícil eu aceitar, eu chorava muito porque eu não tinha conseguido, mas aí depois chegou um momento que eu me perdoei e falei, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, meu bebê vai ser saudável mesmo assim, vou conseguir, a gente vai ter uma boa ligação, né? Porque Eu vou eu ser tinha uma muito. boa mãe. E mesmo tendo falhado nisso, né? E aí consegui, né, seguir em frente. E aí que depois veio a minha segunda experiência, que foi diferente. Quanto tempo tem de diferença um do outro mesmo? 1 ano e 5. Nossa Senhora. Quase gêmeos, né? Pois é, eles só não vão ser gêmeos porque eles são muito diferentes fisicamente, porque o mais velho é bem moreno e o outro é mais loirinho, então vai ser bem diferente. Ah, igual Não vai aqui, dar eu pra tenho um dizer que é loiro e um gêmeo. moreno também. Tem pra todos os gostos para as meninas. Isso. Mas E então, o parto foi a mesma coisa, assim. Foi parto normal, natural foi. também. Então, foi parto das duas vezes. Depois, quando eu engravidei de novo, aí assim, eu não tava amamentando, né? E aí a gente falou Sim. assim, a gente quer ter filhos próximos em idade. Então, eu fiquei pensando assim, eu ter 2 anos de diferença, ou ter 1 ano de diferença, não vai mudar muito. Vão ser duas crianças pequenas, então vamos embora. Falei, então vamos lá. E aí, quando eu tinha 8 meses, ou quando o Josh tinha 8 meses, eu engravidei. Uhum. E aí eu tive o parto domiciliar também, com a mesma equipe, do mesmo jeito, mas dessa vez, na gravidez, eu comecei a me informar. E aí foi quando eu descobri o seu perfil, comecei a te acompanhar, comecei a pesquisar mais sobre a questão da pega. Eu assisti vários vídeos em inglês, muito material. Em inglês tem muito material, Tem, né? tem. Assisti muita coisa sobre a pega, entendi muito sobre estrogestação e várias Ah, outras é coisas muito que importante, Fran. Ah, é muito importante. Saber, é, saber disso, sabe? Ah, é muito importante, muito. e a questão dos empecilhos mesmo, como a chupeta, toda a questão da confusão de bicos, porque na minha cabeça eu já sabia sobre confusão de bicos, mas eu falei, eu vou dar chupeta mesmo assim, e na minha cabeça era assim, não tem como dar confusão de bicos, isso não existe, porque da chupeta não sai leite, então como que vai confundir o bebê? Tipo, não tem como confundir o bebê porque não sai leite. Sim. Enfim, eu achava que era assim, né? Mas e aí eu falei, não, mas eu tenho uma mamadeira daquelas que simula o peito, né? Que Tem. todas são. Imita o bico, né, do peito. Exato. São todas, no caso, que todas elas anunciam assim, né? É. Mas aí durante a gravidez eu comecei a pesquisar sobre a pega correta, sobre essa questão principalmente de quando o bebê está mamando, por que que o bebê mama, né? Que, Uhum. que são as questões, né, do cheiro do leite, ter o cheiro do líquido amniótico, a questão da necessidade de sucção realmente, do Sim. afeto, aquela questão, né, da proximidade, de sentir o coração da mãe enquanto amamenta, todas as questões, né, todos os N motivos que um bebê tem para mamar, que não só fome. E aí, Uhum. acho que quando eu cheguei nesse conhecimento de que o bebê não mama só por fome, isso mudou tudo para mim. Foi assim, foi a virada, o momento da virada para mim. E aí, naquele momento, eu falei: não, eu sou capaz sim. Eu não tive leite da primeira vez, mas eu não tive informação também da primeira vez. Sim, E eu sim. tenho o bico do peito plano, eu tenho o bico plano, mas e daí? Tem tantas que conseguem. Eu pesquisei sobre isso e comecei a ler sobre isso também. E muitas mulheres que conseguem amamentar, lógico que é um pouco mais difícil, né? Sim, Mas que o é. bico vai criando também. E hoje, né, tipo, o bebê foi criando o bico para mim. Hoje não é dificuldade alguma pra Aham. gente, né?
E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que isso ia dar certo, que assim como eu estava me preparando para o parto, que, né, que eu ia conseguir ter um parto natural, que eu visualizava isso, e eu trabalhei muito com visualização, eu me imaginava parindo, eu me imaginava quanto que tempo eu queria do meu parto fosse, como que eu queria que o meu bebê saísse, eu imaginava todas essas coisas durante a minha gravidez, e eu comecei a me imaginar, colocar na minha cabeça cenas eu amamentando, eu conseguindo, né, nutrir o meu filho, e eu comecei a trabalhar minha mente para isso. Ai, que E legal. aí, isso fez toda a diferença, porque, né, como eu falei que eu acredito muito no poder da mente, e o que a gente falar pra gente vai ser a nossa realidade, né? Então, e aí quando o Noah nasceu, primeira hora de vida, aquela coisa, né? A gente teve Golden Hour também, tudo bonitinho. Não rolou a amamentação de novo na primeira hora ali, eu uma posição totalmente desfavorável. Mas eu fiquei relaxada. Eu falei, eu já passei por isso e acho que a segunda vez é um pouco mais tranquila em muitos aspectos, porque a gente já passou, né? E Uhum. a gente sabe que vai passar, né? As coisas difíceis É, é. e a gente sabe que é normal. Então, ele não conseguiu mamar, aquilo não me frustrou. Eu falei, não, a gente né, Tá tudo acabou de bem. nascer, vamos continuar, vamos tentar. E aí eu comecei a amamentar. Uma coisa que eu fiz de diferente também, até esqueci de comentar, foi a questão da livre demanda, né? Que com o Joshua eu não fazia. Então era aquela coisa, 3 em 3 horas, bonitinho, tinha que anotar os horáriozinhos da mamada para eu saber. Eu Nossa. anotava no meu celular que hora ele mamou, que hora ele começou, que hora ele terminou, tudo bonitinho. E aquela coisa, não, ele não tá chorando, mas não vou dar o peito, porque não é fome, ele mamou tem sei lá quanto tempo. E enfim, e aí foi faltando estímulo, né? E dessa vez Uhum. eu falei, não, olha, quer saber, vai mamar o quanto quiser, seja o que Deus quiser. Vai mamar porque eu tinha muito medo de não ter leite. Eu falei, eu não vou arriscar as minhas Eu chances vou aqui arriscar. de diminuir a minha produção. Então vai mamar o quanto quiser, nem que isso me desgaste muito. E realmente desgastou muito, porque as primeiras semanas são muito difíceis. Você sabe, você já teve filho. As primeiras semanas são muito difíceis, ainda mais quando você tem um bebê de 1 ano e 5 meses ainda Nossa, para é. Eu cuidar. tinha um de 4 quando nasceu o outro e já foi difícil, imagina, que nem era bebê, né? Não usava fralda nem nada, mas demandava cuidados, mas você tinha um bebê mesmo, né? Era um bebê. E aí, quando ele nasceu, eu me propus que eu ia conseguir, que eu ia fazer essa experiência dar certo. E aí começaram as dificuldades, né? Igual começaram começou da primeira vez, o peito machucando. E com 2 dias pós-parto, eu tava em casa, tudo bonitinho, né? E aí eu falei, eu vou buscar uma consultora de amamentação e eu vou de aleitamento, né? Materno. Uhum. Eu fui no hospital. Eu liguei para minha parteira e aí ela contactou uma consultora de amamentação no hospital e eu fui até o hospital para fazer essa consulta com ela. Uhum. Cheguei lá com o bebezinho, né, pequenininho. As enfermeiras olharam até para mim e falaram assim: Nossa, mas você já recebeu alta, né? Como é que é? Eu falei: Não, eu tive em casa, eu tô aqui. Ah, É todo mundo, né? Tipo, um bicho. nossa, Hã? Como assim? chegou Teve o em casa? ET. Chegou o ET, exatamente. Aí fui lá. E aí o que aconteceu? Aí descobri que. Aí não descobri, na verdade. Ele tinha a língua presa, mas isso foi depois que a gente descobriu também, né? Também dos Aí dois. os dois. Aí o que Nossa. aconteceu? Ele estava doendo bastante para amamentar, já estava fissurado, não estava sangrando, mas estava machucado. Uhum. Ela prescreveu aquela pomada que eu não sei se no Brasil tem, que é uma pomada doutor, que é de um doutor famoso. Eu Ah, do esqueci Jack o nome. Newman. Isso, essa aí. Ela falando, eu nem sei o que você pensa disso, mas ela prescreveu essa pomadinha. Não, Ela falou, isso vai te aqui a ajudar a gente tem a parar. fórmula e em alguns casos a gente pede para manipular. Manipular, isso mesmo. Aí eu fui na farmácia depois até, e ela falou assim, olha, aí ela me deu toda a orientação e tudo, né? Me ajudou com a pega, já melhorou bastante. E daí ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa que talvez possa te ajudar, mas você tem que usar com muito cuidado, que é o tal do bico de silicone. Ela falou: olha, Uhum. isso aqui é temporário, enquanto o seu bico ainda está machucado. E toda vez que você usar, você tem que, 10 minutos depois, você tem que tirar leite, tem que tirar por 10 minutos. Você tem que tirar leite Uhum. toda vez que você usar.
Mas aí eu usei uma vez e depois eu tinha muito medo, eu já estava bem informada sobre isso. E Sim, não fez diferença na minha dor. E aí sim. eu falei, eu não vou usar porque eu já sei que isso pode diminuir produção e eu já tinha histórico com isso, né? Então, acabei nem usando. Mas aí depois de passado alguns dias, continuou doendo para amamentar. E aí eu fui lá de novo. E aí ela falou assim, olha, eu acho que é uma boa você procurar um cirurgião dentista pediatra, que é bem específico nos Estados Unidos. Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui não, aqui, né? Agora eu nem tô mais, mas lá, e acho que É. imagino que aqui no Canadá também, não se tenha o fono, a fono, né, que vai no hospital e faz o teste da linguinha, essas coisas. É, Isso não existe lá. aqui, a Fono faz aqui o teste da linguinha. Na verdade, aqui quem pode fazer é qualquer profissional da saúde habilitado, né? Qualquer enfermeiro pode fazer também, mas tem que ter o curso, tem que estar habilitado. Mas na maioria das vezes é a Fono mesmo que faz nos hospitais. E aí, para cortar, geralmente é o odontopediatra que corta, né? Pois é, mas eu acho que nesse sentido o Brasil está muito, muito mais à frente, que já tem esse exame feito nas maternidades, né? Sim, é lei, Então, né? A doutora Roberta Martinelli, ela fez o protocolo, o teste da linguinha, e desde 2014 é lei. isso é muito legal, né? Porque isso com certeza Muito, salva muita amamentação por aí, né? sim. E aí ela falou assim, olha, de repente você tem que, assim, ela analisou e falou assim, eu não consigo dizer exatamente se ele tem ou não, pode ser que tenha, mas eu não tô segura, então talvez seja legal você buscar alguém e tal. E Uhum. aí eu fui buscar, marquei a consulta lá, é bem específico, tem que ser cirurgião, dentista, pediatra, Nossa Senhora. e o plano de saúde, nenhum plano de saúde cobre esse serviço nos Estados Unidos, e custa $500. Aí você Nossa. imagina, eu falei, gente, minha amamentação vale $500? Eu falei, vale $500. Porque eu sei que é o melhor para o meu filho e eu sei que também, até pensando do lado prático da coisa, o quanto que eu vou gastar de fórmula depois se não der certo, Sim, vale esses 500. E aí eu fui fazer a consulta e ele realmente ele tinha tanto embaixo quanto em cima preso. E sei. aí Labial e o freno lingual. é, dos dois. E aí a gente fez o piquezinho, faz com laser lá, rapidinho, mamou na mesma hora, tudo bonitinho. Na mesma hora, ele tinha 15 dias de vida. Na mesma hora que fez o corte, ele mamou e parou de doer. Não doía mais, foi tipo como tirar com a mão mesmo, sabe, a dor. Nossa, que E então fantástico. realmente era o problema. E aí a doutora lá, ela olhou o Joshua, né, o meu mais velho, e falou: olha, ele tem também. Dos dois, embaixo e em cima. Só que agora já é muito tarde que você já não amamenta nele, não amamenta mais, então acho que nem sei se faz sentido você fazer o piquezinho, porque agora já foi. A menos que altere depois lá na fala dele, alguma coisa, mas a princípio parece que vai ficar tudo bem. Olha, aqui não tá dormindo ainda, ó. Ó, Vai lá com seu pai. Mantinha sumiu. Ele dorme com um cheirinho, sabe? Com ó, que mamãezinho. amor. Que Vai lá, lindo. papai. Você que, você quer o Procura a mantinha com o chameguinho da papai. mamãe. O papai não ligou a Olha lá, luz. papai tá indo lá. Vai lá. Esse nasceu com a língua presa. Que Teve que amor. cortar. Teve também? Teve. Olha. O primeiro não teve, mas o segundo teve. Interessante. Bom, você com experiência, você já deve ter sacado de cara, né? Ou não? Ah, sim. E a dor também. É igual você falou. A dor dói demais. E depois que corta, parece que tira com a mão mesmo. Na mesma hora, para mim foi assim, foi um milagre, assim. Na mesma hora parou de doer e nunca mais doeu para amamentar. Ai, E aí, graças. pela primeira vez eu senti o que que era amamentar sem dor, porque eu amamentei o Joshua por 2 meses e os 2 meses que eu amamentei ele foram de muita dor. E aí, com 15 dias pós-parto da segunda vez, já não doía mais. Eu falei, gente, agora entendi o que que as mães falam sobre amamentar, como amamentar é bom, como elas têm saudade de amamentar e toda aquela coisa. Eu falei, ah, entendi agora, porque é gostoso mesmo, é bom. E aí começou a ser prazeroso para mim. Eu fico até emocionada de lembrar disso, porque sempre foi assim um sonho muito grande para mim e todas as dificuldades que eu tive com o primeiro, eu tive uma nova oportunidade da segunda vez, né? E eu fiquei muito feliz, assim, eu até converso com muitas mães até que me acompanham, e elas falam assim, olha, eu não consegui amamentar da primeira vez, mas eu vi que você está amamentando na segunda, então isso me dá esperança que eu vou conseguir também. E, e tem tanta coisa que a gente pode fazer para se ajudar com essa Sim. experiência, né?
E quando a Sim. gente toma as medidas certas, depois a amamentação vira uma coisa prazerosa, vira um momento especial, um momento gostoso, né? E é assim que a gente tá. E eu fico assim, cheia de orgulho, até assim, mês que vem ele vai fazer 6 meses, né? Vai começar a introdução Ai, que alimentar, legal! tudo, que ela faz é super legal também. Mas eu falei, a gente tava conversando aqui em casa, eu falei, eu quero fazer uma festinha só para nós quatro aqui, mas eu quero fazer um bolinho com o tema. O que que o Noah mais gosta na vida? É peito. Então, quero fazer assim, um balão de peito e um bolinho para celebrar os nossos Ai, seis vai ser meses muito legal! de amamentação exclusiva. E para mim é inacreditável que eu tô chegando aqui quase 6 meses sem uma gota de fórmula, sem uma gota de leite de ninguém, sem nada. Então é uma vitória enorme para mim. E Ai, é agora eu sinto que eu muito tô na missão legal. de. Eu me sinto na missão de poder contar um pouco assim da minha história para ver se ajuda outras pessoas que passam por isso também, né? Sim, sim. Porque é muito legal, assim, igual você falou, eu tive uma segunda chance e o mais importante, eu tinha informação mas assim, você sabia que a língua dali podia ser grudada, tudo ser presa, e você foi procurar, foi ver, foi atrás, né? Fez o pique da língua. Então, é igual eu falo para as meninas, a informação é a chave do sucesso. Porque quando a gente. É igual parto. Eu também tive dois partos normais, né? Os dois foram. Mas eu tive no hospital, não tive em casa. Mas o primeiro foi um parto normal, mas bem cirúrgico, assim. Tomei anestesia, fiz a epísiola lá embaixo, tomei ocitocina na veia. E quando eu fui ter o segundo, eu falei, não, agora eu sei como que é, então eu sei que não precisa de tudo aquilo que eu tive no primeiro. Então eu tinha informação, e quando estava em trabalho de parto, eu falava, não, tá tudo certo, porque eu sei que isso está acontecendo agora, e o próximo passo é isso, depois é isso. Então você sabe o step by step do negócio, e você fica tranquila, aquilo te dá uma segurança, né? E aí, tanto é que foi natural também, não tive nenhuma intervenção, não fiz, tive uma laceração, mas foi diferente da epísio. Por quê? Porque eu tinha informação, eu também li tudo como de parto, né? E foi muito legal, assim, foi um negócio que transforma a gente, parece que a gente enfrenta o mundo depois, né? Nossa, o momento do parto é assim, gente, é que eu não posso falar palavrão aqui, mas a gente se sente poderosa mesmo. Você sabe qual é a palavra que eu quero falar. Eu falei, meu Deus, eu sou Mulher Maravilha, olha o que eu fiz, eu tirar um ser humano de dentro de mim, sabe? Tipo, eu falei, se eu conseguir fazer isso, eu consigo qualquer coisa. Foi um momento assim, é um momento que eu me Exatamente. senti mais poderosa na minha vida. Tanto que eu quis de novo, eu falei, quero sentir isso de novo. Eu E isso, tô. olha, é melhor que qualquer epidural, melhor do que qualquer analgesia, isso aí. Por isso que as Nossa. mães têm que se formar tanto do parto também, porque acho que é aquela coisa, né? Ah, mais dói, mais dói. Assim, doer a cesárea também dói. A cesárea também é uma cirurgia. Depois você tá com a barriga aberta lá, você vai andar, você vai levantar, também dói. Mas o parto normal é uma experiência, assim, né? Um negócio. É igual a amamentação. Hoje tinha várias pessoas postando da saúde mental, né? Que algumas mães. É bom amamentar, mas algumas mães não querem amamentar. E tudo bem também, quem não quer. Mas quando a gente quer demais, assim, tudo bem também a gente procurar informação, né? E é muito legal. E ele vai fazer 6 meses agora, o mês que vem. Mês que vem, 6 meses, tá aí, passou de 5 meses agora. Ah, feliz da vida, né? E como que Bom foi, assim, demais. esses picos de crescimento dele? Assim, querer ficar só no peito? Teve Olha, vários picos de crescimento? olha, eu nunca liguei muito para esse negócio de pico, eu nunca observei muito, sabe? Mas o que me marcou muito foi esse de 4 meses agora. Esse de 4 meses foi terrível. Até postei um vídeo no meu canal que o vídeo tá até viralizando aí, porque um monte de gente se identificou. Que era bem Tenho quando ele tava certeza disso. passando por esse pico e eu tive um dia de cão, sabe? Eu tava gravando vídeo nesse dia e coincidiu, né, de ser no mesmo dia que tava difícil. E aí, né, muita gente se identificou com isso, porque é a realidade de muita gente. Sim, E foi muito difícil esse pico de crescimento, porque ele ficou um bebê muito chorão, querendo muito peito, muito colo, não dormia direito, nem de dia, nem de noite, acordando várias vezes, porque eu tive a sorte, a benção, até tenho medo de falar, porque o universo escuta, de ter filhos que dormem bem à noite. os meus também. Das duas vezes, eu falei, eu tive do Joshua com 5 meses e meio, ele dormia a noite toda já.
Com essa idade que tá o Noah, ele já dormia a noite toda. E aí eu falei, não, do segundo não vai ser assim, porque o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu falei, não é possível, mas caiu. Então, Caiu. Aqui não tá também dormindo caiu. a noite toda ainda, mas Graças a acorda uma Deus. vez Isso só. daí eu não tive problema. Do sono não tive. Nossa. É, mas aí foram uns dias meio tensos com pico de crescimento, foi acordando várias vezes na madrugada, foi bem difícil, assim. Então, ele passou de um bebê que acordava uma vez na madrugada para acordar 3, 4, às E vezes quando você até. leva ele no pediatra aí, lá, você teve ele no Canadá, nos Estados Unidos, você levava ele no Nos Estados pediatra Unidos. lá. Depois você, como você É, leva? aqui ele Eles não, perguntam o que aqui pra ele não você? foi ainda, Ah, não bichinho. foi ainda. Não, então, tem quase 3 meses que eu tô aqui, mas não foi no pediatra ainda, porque tá vencendo a carência do plano de saúde, enfim, a gente ainda tá esperando. E eu tô acompanhando, eu tô vendo, tá gordinho, tá com a perninha bem, tá tudo certo, ele tá um bebê felizinho, tá tudo bem com ele. Tá Mas não é ótimo, o tenho ideal, não certeza que tá ótimo. recomendo, não Não, porque tem recomendo, tá? uma, Levem no pediatra. tem uma mãe que eu tô acompanhando que ela mora lá na Filadélfia, né? E ela falou, Kátia, eu levo a Cecília no pediatra. Aí eles perguntam assim pra mim, ela toma o quê? Aí ela fala assim, só leite do peito. Aí ele fala assim, mas qual que é o leite? Aí ela fala, do peito. Porque eles acham que não dá, né? Que não tem Ah, condição sim. de ficar só no peito. Nos Estados Unidos, a grande porcentagem, você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas assim, a grande porcentagem das mulheres não amamenta, né? Então, Elas a bombam muito, amamentação né? isso bomba muito, ou então é fórmula mesmo, porque você pensar que com 12 semanas pós-parto, no máximo, a mulher tem que estar de volta no trabalho já, né? Não tem, Exatamente. não tem licença maternidade. Aqui no Canadá é 1 ano a licença maternidade, né? Mas nos Estados Unidos, Nossa! aqui é 1 ano. Demais, né? E o homem também tem direito. Maravilhoso, né? O homem Mundo tem direito, ideal. acho que o homem tem 3 semanas, uma coisa assim. Muito legal. Também tem um pouquinho. Mas nos Estados Unidos, infelizmente, é muito capitalista, né? Então, tudo é dinheiro, ninguém tá nem aí pra nada, né? Então, as mulheres não acabam não amamentando porque volta ao trabalho, ninguém aguenta ficar bombando o dia inteiro e aí bica, né? Aí elas bicam a amamentação. Então, por exemplo, eu que não amamentei o Joshua, eu nunca sofri preconceito que talvez eu sofreria no Brasil de estar com uma mamadeira em público, porque é Uhum. totalmente normal e totalmente Normal. esperado, né? Então, pediatra nenhum nunca me deu assim. A minha pediatra sempre, assim, ai, que bom que você tá dando peito, tudo, mas nunca foi uma coisa assim de, tipo, vamos fazer de tudo para que você não Uma precise de super fórmula. incentivadora, né? Não, tipo, se der fórmula, tá tudo bem também, tá tudo certo. Então, nunca senti pressão de nenhum dos dois lados. Eu acho também que não tem também uma coisa que eu acho que é diferente, talvez, e aí pro lado positivo, é que eu não sinto essa pressão em relação ao peso do bebê. Que no Brasil tudo é peso do bebê. É. Nossa, é 1 grama, 20 gramas que não engordou, vamos dar fórmula. E eu nunca senti esse tipo de pressão. Tanto que, por exemplo, agora com o Noah, ele tem um biotipo muito diferente do meu primeiro filho. Que o meu primeiro filho, ele é bem mais gordinho, coxudinho, sempre teve a coxa gorda, tudo bonitinho. Uhum. E o Noah, não, ele já é um bebê mais alto, um bebê mais magro. E quando ele foi na consulta de 2 meses, na proporção ele tinha crescido mais do que engordado mais. Sim. Mas a pediatra falou assim, não, tá tudo certo, isso é normal, provavelmente é o padrão dele, e a Sim. gente vai continuar observando, mas em nenhum momento eu senti nenhum tipo de pressão. Isso faz diferença também, né? Sim, aqui o dia da pesagem é um pavor para a mãe. Né? Acho que as mães nem dormem no dia anterior, né? É, Coisa do você estando dentro peso da aqui. curva, estando na curva para baixo ou para cima, mas você não estando para nenhum dos opostos, tá ótimo. Sim, sim. Mas aqui Então, a gente tem um caderno aqui no Brasil, que é um caderno do Hospital Amigo da Criança, né? O caderno 3 do Ministério da Saúde, que lá diz, lá tem um cálculo de peso que é mais ou menos 12, 13 gramas por dia. E aqui os médicos, eles colocam na cabeça da mãe que tem que ganhar de 20 a 30 gramas por dia. é Então, absurdo. E assim, igual você falou, o bebê cresce 4 centímetros no mês, por exemplo. Ele cresce 4 centímetros no mês. Um bebê que cresce 4 centímetros, ele não vai engordar 30 gramas, jamais.
Não vai acompanhar isso, né? Não, e aí já coloca a fórmula, e sempre falo para as mães aqui também, esse é um problema do peso, né? E outro problema é assim, o pediatra aqui, muitas vezes, eles, não sei como que é aí, né? Eles não pedem para a mãe amamentar na frente para ver como que é, para ver Isso como... também não. Nunca Não, né? pediram para mim. Não. Nenhuma das. Inclusive, na minha primeira consulta com o Noah, nem me perguntaram se a amamentação é exclusiva. Quando a pediatra chegou na sala, eu estava amamentando porque era hora, e ela Tá. me viu amamentando e falou: Ah, você está amamentando e tal, e daí continuou e tal. Nem me perguntou: Você está amamentando exclusivo? Você está nem chegou a perguntar. Então, você vê que eles têm zero preocupação com fórmula ou amamentação. Pelo menos a minha experiência foi assim, passei por mais de um pediatra já, lá e das duas vezes com os dois filhos foi assim. Eles não têm Mas essa cultura da. Uma amiga minha foi recentemente para a França fazer até um estudo lá sobre amamentação e é a mesma coisa. Lá eles não amamentam também, nem na França, é na Europa, né? França e Portugal também eles não amamentam. É assim, parto normal a qualquer custo, mas aí pariu a amamentação por conta do trabalho também. A mulher lá, ela briga de frente com o homem ali no mercado de trabalho, né? Tudo. E igual você falou, 15 dias a mulher tem que voltar. Como que volta a trabalhar em livre demanda? é muito difícil, né? E não, quando você não tem rede de apoio, não só isso, mas também a rede de apoio e pessoas mal informadas também, às vezes, né? Por exemplo, quando você olha, por exemplo, a geração dos meus pais, por exemplo. Minha mãe não amamentou ninguém, né? Minhas tias, né? A geração ali dos meus pais. É uma geração que acreditava muito que a fórmula era o melhor, né? Era Até status, eu fiz né? A faculdade, fórmula eu era fiz, status. Era quem tomava fórmula era que tinha sinônimo de ter tinha bastante dinheiro, dinheiro. né? Isso, porque eu tenho dinheiro para É, comprar fórmula pro meu filho. e até eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? E quando eu estava fazendo faculdade, a gente teve vários estudos de caso, de coisa, analisando propagandas antigas, e aí chegou naquela do leite moça, né? Que o leite Sei. moça para o aleitamento, que é melhor, Nossa. né? Que é uma ótima fonte para o seu bebê, não sei o quê, né? É Nossa. até engraçado isso. Quando eu leio Mas isso, eu sei, aí eu vejo que eu sou uma sobrevivente, né? Porque que eu, isso? Já né? pensar dar um leite condensado para criança? É chocante, é chocante. Mas são as coisas que as pessoas aprendiam, escutavam isso, né? Então é difícil também de você julgar, por exemplo, falar, olha, não tenho apoio, não tem rede de apoio, né? Essas pessoas não tinham rede de apoio e a pouca rede de apoio que elas tinham era baseada nesse tipo de informação. Então, é Sim. lógico que as taxas eram bem menores, né? Para amamentar também, né? É. E assim, o importante é ter a informação e essas avós agora, o doutor Moisés fala muito, né? Que às vezes as avós hoje, o que elas falam? Ai, vamos dar um suquinho, vamos dar um chazinho, porque a informação que ela teve lá atrás É. foi essa, né? O doutor Moisés fala, é o suco de laranja lima com 4 meses, com 6 meses, não sei o que lá. Tinha a introdução alimentar já. Então, essa avó, ela tem que entender que não é mais assim, né? Que agora a gente, com os estudos, a gente vê que não é mais assim. Introdução alimentar com 6 meses, suco depois de 1 ano, e assim A vai. gente vai chegar lá, porque as próximas gerações estão. A nossa geração, por exemplo, está bem mais informada, então para as próximas, provavelmente a informação vai chegar, né? Então, Vai, a gente vai. vai reverter, né? Vai reverter esses casos aí. Mas tinha uma coisa que eu queria falar que eu esqueci agora. Ah, era alguma coisa que eu queria falar. Eu falei da livre demanda, né? Que eu fiz de Sim. diferente. Que mais? Ai, eu esqueci. Eu E esqueci. você, Mas eu você tinha usou alguma a outra coisa. pomada do segundo? Foi do segundo que você usou a pomada manipulada que você falou? Então, foi do segundo. Aham. Eu usei por alguns diazinhos só, não foi muito tempo, Logo. que logo já sarou. E logo, né, com 15 dias a gente já fez o piquezinho, já parou de doer, não machucou mais, né? É, O meu leite, ele estabilizou bem cedo, sabe? Eu acho que com uhum, 30 dias ali, 35 dias, eu já não sentia mais o peito cheio. E aí foi sim. uma das outras coisas também que me ajudou eu ter a Nossa, é informação muito de que importante você falar isso. eu já assim, né, quando eu comecei a sentir o peito, eu falei, a primeira coisa que a gente pensa, né, é inevitável, por mais que a gente tenha conhecimento, bate a insegurança, né? E eu Sim, falei, sim. meu Deus, meu peito tá murchando, será que tá diminuindo meu leite? Deu, não.
não está diminuindo nada, ele está estabilizando a minha produção. Aí já mandei uma mensagem para minha parteira, eu falei, é normal já estabilizar tão cedo? Porque eu sei que é lá pelo segundo, terceiro mês, mas eu falei, olha, às vezes acontece de já estabilizar mais cedo e tal. E aí fiquei tranquilo, porque ali eu poderia ter começado a me perder de novo, né? Também Sim, poderia ter me sim. perdido com essa. E muitas mães se perdem, né? Muitas com 3 meses que se perde, nesse momento dos 3 meses. Que fala, meu peito tá murcho, e aí acho que o peito tá fraco, que tá com pouca quantidade e para. Eu até lembrei de uma coisa agora que aconteceu. Semana passada a gente foi almoçar na casa de umas pessoas aqui, e tinha uma senhora de talvez uns 60 anos, por aí. E aí ela veio perguntar, e aí, o bebê já tá dormindo a noite toda? Como é que é? Aí eu falei, olha, ele acorda uma vez. Fiquei toda orgulhosa, né? Falei, ele acorda uma vez, porque pra mim é uau, né? Tipo, acorda uma vez Sim, só e nossa, tal. uma vez é o too Ele much. dorme 7 da noite, acorda 3 da manhã e vai até 8 da manhã de novo. Eu falei, Nossa, meu Deus, né? fantástico. Não tenho o que reclamar, né? Aí eu Não. falei, não, ele acorda uma vez só. Daí ela falou assim, ele acorda? Mas será que não era bom, assim, você dar uma forma? Porque às vezes o leite tá ficando fraco para essa criança e se você der uma forma, ele vai dormir a noite toda, né, e tal. Falou isso, assim, pra mim, né? E é o tipo de coisa que se escuta demais por aí, né? Esse tipo de Demais, demais, informação, né? E demais. associar a fórmula com um bebê que dorme bem, né? Até me perguntam agora, tem muita gente que me segue e me pergunta, e aí, como é que é? Você deu fórmula pro seu primeiro e peito pro segundo. E aí, como é que é a diferença de sono dos dois? E eu falo, eu acho que o Noah dorme melhor que o Joshua dormia nessa época. Sim. Então, e ele tá com peito, então você vê que não tem nada a ver. São Foi tantas feito um questões, né? estudo, né, das mães que amamentam no peito e as mães que amamentam na mamadeira. As mães que amamentam no peito, elas dormem menos 3 minutos por noite. Gente, Nossa, 3 minutos, o que é 3 minutos? E não. eu não lembro a faixa etária que o bebê tava, né, Caramba. nesse estudo. Mas as pessoas associam muito esse negócio de, assim, você não vai dar. Não é que eles não verbalizam, né? Mas eles querem dizer assim nas entrelinhas que eu quero poupar você, né? De você não acordar à noite. Muitas mães, muitas vós, né, falam assim para as mães: esse menino vai te matar, tá te sugando demais, você não vai dar conta. E aí Tá tira o ficando empoderamento mimado. isso, vai ficar mimado, só no colo, né? Vai acostumar no colo, aquela frase que até dói dentro do ouvido. Meu Mas pai. aí ela vai tirando o protagonismo dessa mãe, né? Que a mãe é o protagonista, é a atriz principal da história ali, que a mãe, igual você falou, eu estou toda orgulhosa lá, que eu tô amamentando, livre demanda, exclusivo, meu bebê tá ótimo, e eu também, eu ia super, nossa, eu faltava colocar uma capa que eu queria voar. E as pessoas ao redor vêm tirar essa glória da gente. A gente nem tá pedindo, né? Eu não tô É, pedindo. Tá tudo bem e pra aí, mim. se você não está empoderada, se você não tem conhecimento sobre aquilo, você cai numa dessa fácil, né? Então, Ai, então eu no meu caso, quando eu escutei isso, eu falei, não, acho que tá tudo certo, tá? E mudei de assunto e tal, porque eu já estava muito segura do que eu tô falando. Eu sei qual que é a realidade, eu sei por que isso acontece. Então, eu estava bem informada. Então, isso faz diferença, né? A gente ter esse tipo de informação para não cair nessas ciladas que as pessoas falam, não falam por mal, não mas, falam por mas mal. é, mas é ignorância mesmo, né? Nesses Sim. assuntos. Então, mas E isso tem tudo, assim, bebês em particular que tem icterícia do leite materno, por exemplo, que fica um amarelinho e o médico fala, suspende a amamentação porque é do leite. o Ou Josh já teve, o mais intolerância. velho teve icterícia. Então, ou intolerância do leite da vaca, lá, a PLV. Ah, não, tira o leite, tá com a PLV. Eu tô com uma mãe agora que eu tô acompanhando também, que ela tá com a PLV e o médico falou: tira o leite, dá 4 dias de leite sem da mamadeira, 4 dias e vamos ver como vai ficar. Mas nem, até falei com o doutor Moisés hoje, e nem de longe isso é a indicação, né? Meu pai. E aí, quando Eu a fico mulher tá assim. empoderada, a mulher tem a informação, igual você falou, ela fala, não, eu sei que não é isso, eu vou procurar uma segunda opinião, porque não tá certo. Dentro desse assunto ainda, eu acho que é importante a gente só tocar, assim, que até comentei mais cedo,
Acho que no Brasil, eu que estou há quase 8 anos fora, eu comecei a perceber uma diferença muito grande da forma como a gente, paciente, enxerga os médicos aqui, fora e no Brasil. No Brasil, o médico é o dono da verdade e ai de mim questionar qualquer coisa, né? A gente Exato. tem, a gente põe uma autoridade muito grande no médico e, lógico, o médico se preparou, estudou pra caramba, são muitos anos de medicina e, né, e a gente, quem sou eu para questionar qualquer coisa, ou quem sou eu Uhum. para nada? Então a gente tem essa tendência, uma receptividade, assim, a gente é muito passivo, né, com o que recebe Sim. do médico. E eu percebo que fora a gente questiona um pouco mais, assim, a gente pergunta por quê, ou a gente se informa, a gente chega nos consultórios já bem informada. E então eu acho que tem muito médico, infelizmente, que é mal informado ainda, né? Assim como tem muito médico bom, mas tem muito pediatra que atrapalha, né, a Sim. amamentação sem querer por falta de informação, médico que não se atualizou. E aí a gente pensa, né? Não, olha, esse médico está aí há 30 anos praticando medicina, como é que eu vou chegar aqui? Acabei de ter um bebê, virei mãe há 15 dias e eu vou achar que sei alguma coisa? Não, e a gente aceita o que o médico está falando, né? Às vezes é, contra o aleitamento materno, de uma forma até, né, não intencional. E daí a gente vai caindo nesse tipo de coisa, né? Então, é importante a gente ter as informações, saber o que esperar, saber como, né, como funciona o bebê, o que é esperado do bebê nessa fase, e ter todas essas informações para a gente chegar bem no médico. Quando chega numa consulta, a gente sabe, quando o médico falar, a gente sabe o que ele está falando, e se ele não está falando, se ele está falando algo de errado, a gente vai saber e vai ter informação para poder questionar isso. Sim. Acho que é importante isso, porque muita gente se perde por causa disso, né? Que é o médico falou, né? Não ganhou. Eu já ouvi você falando muitas vezes isso, né? Não ganhou, sei lá, por causa de 15 gramas no mês, vai dar fórmula, ou Sim. tanta coisa que acontece, né? Que o médico acaba não apoiando, né? Sim. E isso em tudo, na introdução alimentar, né? Igual a gente tava falando, ai, dá suco com 4 meses. É, em tudo, na verdade. E não é. E a gente, igual o doutor Moisés sempre fala, a gente tem que ter um lugar de partida, né? A gente tem um documento no Brasil, então a gente tem um documento do Ministério da Saúde que lá está escrito que não é para fazer com 4 meses. Então, quando a mulher sabe que existe um lugar onde ela recorrer, que está ali, ó, doutor, olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a introdução alimentar é com 6 meses. Aí o cara já desmonta, fala, opa, essa daí tá uma pessoa Essa informada. não, essa não Não dá vou para conseguir falar falar, qualquer coisa. né? Então. O meu filho até, o Joshua até, eu tinha informação, mas com 4 meses a gente começou a introdução alimentar dele. Porque Uhum. ele tinha refluxo, Uhum. ele voltava horrores de leite, isso foi até 1 ano de idade, ele voltava demais. E eu não aguentava mais aquilo. Aí a pediatra falou assim: olha, quem sabe se a gente começar com uma Um papinha sólido, tal, né? pode ser que ajude e tal. E eu sabia que não era a recomendação, que hoje em dia não se recomenda mais, né, tão Uhum. cedo. Mas eu falei, mas eu já tava naquela, né? Você escuta, é aquilo que você queria escutar, né? Porque vai resolver o seu É, problema. Eu falei, e é um médico falando também, né? Então, e aí nessa eu comecei a introdução precoce, o que não acarretou nenhum problema pra gente. Ele uhum. foi super tranquilo, mas eu me arrependi profundamente de ter feito isso, porque mesmo com fórmula, o leite ainda era o que ele precisava naquele momento. E da segunda vez eu falei outra coisa que eu fiz de diferente, né? Falei, não, vamos esperar o tempo dele. E agora, ó, vai fazer 6 meses, eu tô zero expectativa. Quer dizer, não vou falar que é zero expectativa, porque eu tô mentindo. Eu tô com uma certa expectativa. Mas a Uhum. expectativa baixa, porque eu falei, olha, ele vai fazer 6 meses, não significa que é o dia que fez 6 meses, toma aqui a papinha. Isso. Eu Vamos falo isso para as mães, esperar. não é assim, não é gravado na pedra. Amanhã é 6 meses, toma uma maçã. Não, não é assim. É. Eu vou esperar. Então, por exemplo, né, ele agora tá com 5 meses, nem tá com sinal ainda de que vai querer sentar. Então, vamos De esperar quando ele prontidão. sentar primeiro, ter todos os sinais. E aí, se passar de 6 meses, chegar em 7 meses quase ali, tá tudo certo. Então, dessa vez eu quero seguir, respeitar bastante a recomendação e, né, fazer tudo bonitinho, né? Eu acho que vai ser melhor. Ai, que legal, Fran. Vai acabar nosso tempo aqui. Muito obrigada, viu, de você ter Foi disponibilizado muito seu bom. tempo aí
para falar um pouco da sua experiência pra gente. Foi muito legal. E parabéns, viu? Parabéns por tudo. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder participar. Só uma perguntinha, essa live vai ficar salva aqui no seu perfil, né? Vai, Para eu poder falar pro pessoal lá que vai ficar salva. Então, aqui. Então tá. um Prazer, viu? Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. Foi muito legal. Um Tá beijo. bom, então. Outro. Tchau, Kátia. Tchau, tchau.